Livro do profeta Isaías, capítulo 60, o versículo 1 diz assim: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha só, vou ler mais uma vez. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu leio mais uma vez e você repete após mim, olhando para quem está do teu lado, diga para ele, diga para ela, profetize na vida dele, na vida dela, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você crê nisso? Creio que o Senhor vai falar conosco. Desocupe então suas mãos e vamos dar ao Senhor a sua palavra engraçada em palmas do seu caminho. Feche os seus olhos, vai agindo, vai glorificando, seja nosso Deus de Pai, Deus bendito, santo, amado, todo-poderoso. Nos reunimos, meu Deus, para te confiar, para trabalhar, para obedecer e glorificar ao teu santo e poderoso nome. A tua igreja, meu Deus, agora te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, para derramar a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui hoje no homem falar, não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Quero encontrar você, pregador, a boca do mensageiro. Eu diria que o Senhor conversa, renova toda a barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra gravar, e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Amém? Se porventura trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel ou no meio digital, mas no nosso coração. Muito bem. O texto que lemos aqui, Isaías 60, embora este capítulo inteiro fale da restauração da glória de Jerusalém e da Jerusalém celestial, obviamente que esse texto também fala para nós. Afinal de contas, é o Senhor que nos levanta, afinal de contas, é o Senhor que faz de nós sal da terra e luz do mundo, para que através de nós o nome dele seja glorificado. É ele que coloca a glória dele sobre a nossa vida. Mas note então que, em primeiro lugar, a palavra nos diz, o texto que lemos, levanta-te. E esse levanta-te não é somente fisicamente. Você bem sabe que ao longo do Evangelho encontramos várias vezes, por exemplo, pessoas enfermas, pessoas doentes, e o Senhor dizer exatamente essas palavras. Se você ler o texto de João capítulo 5, que narra lá a respeito do paralítico do tanque de Betesda, há 38 anos paralítico, o Senhor chegou a ele, está escrito em João 5, versículo número 8, Jesus diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o camarada foi curado da paralisia, se levantou, tomou a cama e andou. O Evangelho nos mostra em outro momento, a respeito de 4 amigos que tinham um amigo paralítico, e esses vão lá em Cafarnaum, abrem o telhado e descem esse amigo amarrado, muito provavelmente uma maca, até onde o Senhor Jesus estava na casa, enfim, e pouco à frente Jesus vai dizer àquele homem, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Encontramos ainda, certa feita, o Senhor numa sinagoga, e estava lá no fundo, um homem com uma das mãos, aliás, à direita, mirrada, e Jesus vai dizer para esse homem, levanta-te, vem para o meio, e ele veio. Jesus diz, estende a mão, e ele estendeu, e a mão foi curada. Agora, embora o Senhor tenha poder para curar toda e qualquer enfermidade, levantar um enfermo, um acamado, um paralítico, encontramos outros exemplos na Escritura de pessoas que estiveram prostradas não por situações de cunho de enfermidade físico, mas situações que deixaram pessoas debilitadas, prostradas. Eu quero ver com você, separei aqui 3 exemplos. O primeiro deles está no livro de Josué, vai lá comigo, capítulo de número 1. Abra aí comigo o livro de Josué, capítulo 1, vou ler somente o versículo 2,
enquanto você encontra, é fácil localizar. Josué é o 6º livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Moisés, foi recolhido pelo Senhor, e você bem sabe que uma das poucas certezas que nós temos na vida é que um dia morreremos. Não sabemos esse dia, a menos que o Senhor Jesus volte antes, Do contrário, todos nós, um dia chegará o dia da partida. O Senhor recolheu Moisés, e Moisés havia sido para Josué mais do que um líder, foi ali um amigo, foi ali um pai. O Senhor levou, e termina o livro de Deuteronômio dizendo, e a maioria dos estudiosos entende que quem termina a escrita do capítulo 34 de Deuteronômio é Josué, porque defunto não escreve nada. Como é que Moisés vai narrar a morte dele mesmo, Não tem lógica um negócio desse. O choro, o pranto, o luto foi de 30 dias. Quem já perdeu um familiar, um ente querido, alguém próximo, sabe o que é isso, Aquilo abalou emocionalmente Josué, de um tal modo que o próprio Deus vai falar com ele. Encontrou Josué, capítulo 1, versículo 2? Aqui é Deus falando: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A dor do luto fez Josué estar prostrado, porque não tem lógica Deus mandar levantar quem já está em pé. Ou ele está sentado, ou ele está deitado. Mas aqui não é só no sentido literal do ficar em pé fisicamente. Aqui é no sentido de força, homem. A vida não acabou. Força, homem. Moisés pode ter morrido, mas eu estou vivo. Força, meu servo, porque Moisés foi recolhido, mas não foi uma grande obra na tua vida. Talvez a tua alma esteja doendo. Talvez o teu coração esteja sofrendo. Talvez o teu coração se levanta na fé, não deixa as dúvidas, os problemas, as adversidades, que derrubaram não, e está entendendo de glória a Deus. Uma outra situação parecida com esta aconteceu cerca de 600 anos depois, uma outra pessoa, 1º livro de Reis, capítulo 19, enquanto você encontra, eu vou ler os versículos 7 e 8. 1º livro de Reis, capítulo 19, vá procurando aí, versículos 7 e 8. Enquanto você encontra, eu vou fazer um resumo da história. Após a morte de Salomão, Deus dividiu o reino por conta da idolatria de Salomão, Duas tribos ficaram com a descendência de Davi, com o filho de Salomão, Roboão, que foi Judá e Benjamim, e as outras 10 foram entregues a um servo de Salomão chamado Jeroboão. Jeroboão, ele vai ser o primeiro de 19 reis, o reino do norte chamado Israel, e o reino do sul, Judá. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Reino do norte, Israel, capital Samaria. O rei Jeroboão, ele vai ser o primeiro de outros 18 que vieram depois, ao todo 19. Desses 19 reis que governaram durante 221 anos, nenhum deles serviu a Deus. Todos eles foram pagãos, idólatras, se enveredaram pela idolatria. E nós encontramos um que a Escritura diz que foi o pior de todos, o rei Acabe. Foi pior. Antes dele não teve pior do que ele, nem depois. Ele foi, então, o pior de todos. Casou com a rainha Jezabel, do reino vizinho. Jezabel traz consigo para Samaria os profetas de Baal, de Azerá. Começa-se, então, calar a voz profética, matando-se os profetas e sendo estabelecido o culto a Baal e a Azerá. Nessa conjuntura, surge um homem desconhecido de um lugar desconhecido, um homem de Deus, um homem de oração chamado Elias. Este homem ora e durante 3 anos e meio não chove, não chove. A seca era terrível, mas Deus sustenta seu profeta lá no ribeiro, enviando a ele corvos que levam a ele pão e carne. Quando o ribeiro seca, Deus manda ele ir à casa de uma viúva, na nação vizinha, uma cidade chamada Sidom,
E lá, Deus mais uma vez opera um milagre de provisão. Diga para quem está ao teu lado, quem depende de Deus vive provisão de Deus. Porque Deus não deixa faltar nada a ninguém. Lá na casa da viúva, Deus multiplica a farinha na panela, o azeite na botija, come muitos dias, o filho da viúva morre, Deus usa Elias para ressuscitá-lo. Deus então levanta Elias para ir ao rei fazer um desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, eles vão invocar a Deus, e o Deus que respondesse com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal invocaram Baal, das 6 da manhã ao meio-dia, e nada de resposta. Elias zomba deles, dizendo: Baal deve estar dormindo, grita mais alto. E eles gritavam, e eles se cortavam, e eles se mutilavam, e nada. O profeta Elias vai lá, repara o altar, arruma as pedras, coloca lenha, coloca no novilho, manda fazer uma vala em volta, manda trazer água, 12 cântaros, 12 baldes d'água, derrama lá, enche aquela vala, e ele ora a Deus, e Deus responde com fogo, e todo o povo cai de joelhos dizendo: só o Senhor é Deus. E Elias e aquele povo se levantou, matou os profetas de Baal, mataram os profetas de Azerá. Quando a rainha Jezabel toma notícia do que estava acontecendo, ela escreve um bilhete e manda um mensageiro levar uma mensagem ao profeta Elias. E a mensagem era a seguinte: em 24 horas eu vou matar você. Em 24 horas você vai estar morto. Quando ele recebeu essa mensagem, aquilo bateu fundo no coração dele. O medo tomou conta e ele sai correndo desesperadamente, desde Samaria até Berseba, deserto da Judéia. Para quem não conhece geografia bíblica, pensa que ele saiu daqui na Vila Diz, 5 minutos a pé. Não, irmãos, ele correu 160 quilômetros. Hoje ele colocaria qualquer queniano aí da maratona de São Silvestre no bolso. Né? Um maratonista corre 42 quilômetros. Elias correu 160 em um dia. Chegou lá exaurido, exausto, sentou-se debaixo de um zimbro, e você lembra o que é que ele pediu para Deus? A alma abatida, enfraquecida, o coração angustiado, e ele ora dizendo para Deus: eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, me mata. Ele estava exausto, enfraquecido, e ele vai dormir. Dali a pouco Deus envia um anjo. Talvez, quem sabe, ele pensa que está dormindo, come o pão, bebe a água e volta a dormir. Você encontrou o texto que eu estou citando? Resumi 3 capítulos a largas passadas, 1 Reis 19, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, e estava do lado. Deus tem uma fugindo, ele caminhou 160 quilômetros. Com a força dessa comida, ele vai caminhar 400 quilômetros. Fortalecido, revigorado. Lá em Horebe, ele ouve uma voz mansa e delicada. Ô querido, Deus tem renovo para nós. Diga para quem está do teu lado: Elias se levantou, comeu e bebeu, e recebeu força daquela comida. Comida que veio do alto, comida que vem de Deus, e Deus tem essa comida poderosa para quem ainda que a nossa velocidade, ainda que a nossa vida Deus tem mais as suas coisas, Deus tem essa preparação, Deus traz bálsamo sobre o teu espírito. Uma outra situação também extremamente delicada, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Fala comigo. Uma outra situação análoga, semelhante, parecida, situação grave, situação delicada. Encontre aí o livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, eu vou ler os versículos 1 e 2. Enquanto você encontra, eu vou fazer um breve resumo da circunstância. O povo de Judá, de Jerusalém, havia
se enveredado pelo pecado. Deus usou profetas, dentre eles Jeremias, Miqueias e vários outros, para anunciar a ruína, a destruição, mas não deram ouvidos. Chegou o momento, então, Jeremias chegou até mesmo a profetizar quem iria exercer o juízo sobre Jerusalém, que seria Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor fez, né? Trouxe o juízo. O povo é levado cativo lá para a Babilônia. O Salmo 137 é escrito pela turma que foi levada para lá. E a turma que foi levada para lá, o texto diz, o Salmo 137, quando eles chegaram lá na Babilônia, lá nos rios que lá haviam, penduraram as harpas nos salgueiros, sentaram e choraram. Os inimigos zombam dizendo, cante um louvor de Sião. E o salmista diz, como iremos cantar louvores ao Senhor em uma terra estranha? A situação era terrível. Ezequiel, ele era descendente de família sacerdotal. Você bem sabe que, biblicamente, para ser sacerdote, tinha que ser da família de Arão, né? Deus escolheu a tribo de Levi para o sacerdócio, para servir no templo. No entanto, para o sacerdócio, exclusivamente a família de Arão. Então, tinha que ter o sangue de Arão na veia. Além disso, além de ter o sangue de Arão, lá no livro de Levítico vai dizer que o sacerdote não poderia ter nenhuma deformidade física, não poderia ser anão, não poderia ter nenhum defeito na parte direita do corpo, membro extremamente alongado, enfim, uma série de coisas. Ezequiel preenchia todos os requisitos, não é? No entanto, o templo que um dia ele pensou que iria servir a Deus foi destruído. Lá na Babilônia, não somente ele, mas todo o povo, sabe qual é a sensação? De humilhação, de derrota, de frustração, de impotência. O inimigo venceu, o inimigo faz chacota, a situação era terrível. E é nessa conjuntura que o Senhor aparece a ele. É nessa conjuntura que o Senhor o chama. Meu irmão, saiba você que nos dias mais negros da tua alma, nas situações mais angustiantes da tua vida, Deus continua sendo Deus. E Deus é poderoso para fazer com você o que fez aqui você encontrou. O texto, Ezequiel 2, versículo 1, e disse, filho do homem, põe em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, ele pôs em pé e eu ouvi falar, como Deus é poderoso, e ele tem cabeça, ele tem em pé, ainda que a alma seja angustiada, a alma daquele Espírito reflexiva, ele Então entrou no Espírito. Quando falava comigo, ele pôs em pé. E ouviu o que me falava. Ele foi chamado, ele foi escolhido, o Espírito Santo encheu ele, ele se colocou de pé e ele profetizou o que Deus mandou profetizar. Aliás, Deus deixa claro, né? Se você ler os versículos seguintes, profetiza, quer eles ouvindo, quer eles não ouvindo, fala o que eu mandar você falar, e ele falou o que Deus mandou falar. Mas quem foi o colocou de pé? Deu o Espírito Santo. Ele não vai tentar falar, é o Espírito Santo que vai lhe colocar no pé. É o Espírito Santo que vai levar você, que vai acontecer você. É o Espírito Santo. Preste atenção. No texto inicial que lemos, Isaías 60, versículo 1, levanta-te, mas depois da vida tinha o próximo passo. Qual seja? Resplandece. Para que Deus nos quer de pé? Em primeiro lugar, pé na fé, né? Em pé espiritualmente. Para que Deus entrar resplandecer? Resplandecer o quê, pastor? A glória de Deus, a luz do Senhor. Né? Isaías mesmo. Olha comigo no capítulo 9, Isaías. Isaías capítulo 9. Nós encontramos aqui uma profecia
que trata a respeito do início do ministério do Senhor Jesus. Isaías 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Note que no versículo anterior e nos seguintes, essa profecia é direcionada a Galileia, com 700 anos de antecedência. Se você ler os evangelhos, Mateus 4, Lucas 4, você vai perceber que após a tentação, o Senhor venceu o tentador, na virtude do Espírito, diz Lucas 4,14, ele foi para a Galileia e começou lá o seu ministério. Foi lá que ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, para cumprir essa profecia. Lá estava em trevas, resplandeceu uma luz. Quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo, igreja? Jesus é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. João 12. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele começou a resplandecer a sua luz lá na Galileia e foi percorrendo a nação inteira, resplandecendo a luz da sua presença, resplandecendo também a luz do seu evangelho, porque ele é a luz do mundo, mas a palavra dele, diz o salmista, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz do evangelho começou a resplandecer. Publicanos começaram a seguir Jesus, um deles, inclusive, se tornou apóstolo, discípulo, Mateus, né? Zaqueu se arrependeu, meretrizes se arrependeram, o evangelho foi chegando, a luz do evangelho foi brilhando, pecadores se arrependem. Aliás, né? Os religiosos diziam que ele era amigo de pecadores, porque os pecadores ouviam a mensagem do evangelho. A luz do evangelho entrava nas trevas do entendimento e resplandecia. Era liberto dos pecados, deixavam a vida errada, a vida dissoluta, pecaminosa, e começaram a seguir Jesus, a andar com Jesus, a ser o que ele disse aos discípulos, não só aqueles, mas a mim e a você. Diga para quem está do teu lado: Deus espera que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, para que ele seja glorificado. É necessário, então, que a luz do evangelho resplandeça no nosso coração, em primeiro lugar, para transformar nossa vida. Se o evangelho não gera mudança em nossa vida, ou não ouvimos o evangelho, ou o nosso coração está errado, porque não é possível as duas coisas. Porque o evangelho, diz Paulo em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É poder de Deus para a salvação. Então o evangelho tem que me salvar. Se eu crer, se nós cremos. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 12, o texto vai dizer, no versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, nós, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Tem que haver transformação aqui dentro. Eu tenho que mudar, eu tenho que me converter, eu tenho que entender os princípios desse evangelho, os valores do reino, e agora viver de acordo com o reino de Deus, e o reino governar, e a minha vida, e as minhas palavras, e as minhas ações, e a poesia, né? Eu tenho que parecer mais com Ele. Quem está entendendo, e agora a Deus? Se o evangelho não está gerando essa mudança em mim, não está gerando essa mudança em você, ou você não está ouvindo o evangelho, o seu coração não está dando lugar para a palavra, porque é necessária essa mudança, é necessário. Compreenda também que o inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele trabalha diuturnamente para que a luz do evangelho não resplandeça nas pessoas. Segunda carta aos Coríntios, eu quero ler isso com você, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Paulo bem sabe, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3. Paulo sabe do que ele está falando. Ele já havia dado testemunho, porque ele vivenciou o que ele vai escrever aqui. Paulo, outrora, estava cego, com vendas nos olhos. Paulo, outrora, era um endemoniado, perseguidor da igreja, dos irmãos, açoitava, mandava açoitar gente, mandava prender, mandava matar. Depois leia Atos 26, a partir do versículo 9, que ele mesmo diz, né?
fez muitas coisas contra a igreja do Senhor. Até um dia que o Senhor marcou o encontro com ele. Até o dia que ele viu uma luz que excede o sol do meio-dia. Caiu as escamas dos seus olhos. A luz do Evangelho resplandeceu nas trevas do entendimento dele. E ele, que outrora era endemoniado, se tornou ministro de justiça. Ele, outrora, que levava a morte, agora leva o Evangelho na vida eterna. Ele agora está seguindo o consumador da fé de Jesus Cristo. E ele, com propriedade, entendimento, inspiração do Espírito Santo, diz esse texto, encontrou, segundo aos Coríntios 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem. O diabo tem feito isso na vida de muita gente. Muita gente, infelizmente, está cego. Só pergunto para quem está do teu lado, não é teu caso não, né? Porque tem gente que está cego até dentro das igrejas. Frequenta a igreja, frequenta o culto, ouve a pregação, só não deixa o Evangelho entrar e produzir resultado. Como é que eu sei isso na minha vida, pastor? Pela conduta, palavras, ações, comportamentos. Não é? Jesus deixou claro que pelo fruto se conhece. É impossível que laranja produza banana, a laranjeira, não é? A macieira vai produzir o quê? Maçã. Você bem sabe que texto seguinte a esse, o Senhor diz, né? Ele usa, falando de figos e falando de uvas, ele usa outros dois exemplos contrários, espinhos e abrolhos. Você bem sabe, ao ler o texto de Gênesis capítulo 3, que a terra só começou a produzir espinhos e abrolhos comigo após o pecado. Até antes do pecado, de Adão e Eva, a terra não produzia espinhos e abrolhos. Então, espinhos e abrolhos são consequência do pecado. Então, o coração, a vida, a conduta tem que ser uma vida frutífera. Sinal de que o Evangelho está entrando, está produzindo resultado. Agora, se não está produzindo fruto, e diga para quem está do teu lado, o fruto do Espírito, só pergunta para quem está do teu lado, você é amoroso? Você é pacífico? Você é alegre? Você é bondoso, benigno, longânimo, manso, fiel, temperado? Pastor, já sou tudo isso. Glória a Deus, você é árvore frutífera. Pastor, já estou produzindo um outro. Continuando no caminho certo. Pastor, não produziu nada. Machado é na raiz para você, então. Produza. Porque a árvore que não produz fruto, diga para quem está pela lado, vai virar lenha. Vai virar lenha. A luz do Evangelho tem que entrar aqui dentro. E gerar transformação. A cada dia, mais amoroso, alegre, manso, pacífico. A cada dia, mais fiel, mais longânimo. Irmãos, vivemos na geração do estresse. Geração estressada. Vivemos em tempos, por causa de uma fechada, uma batida de carro no trânsito, um sai do carro e mata o outro. Você nunca ouviu falar disso? Geração estressada. Gente destemperada, não é? Sem domínio próprio. Pois é. Mas note que o texto que lemos deixa claro que é o Deus desse século que trabalha para cegar o entendimento. Você está comigo, 2 Coríntios, capítulo 4? Lê comigo o versículo 6. Porque Deus... Não, só quem está vivo. Se você tiver voz, eu estou quase rouco. Mas se você tiver voz, lê junto comigo. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmão, você de pé para você resplandecer a glória do Senhor no teu coração através das tuas ações. Agora é triste ver, e encontramos exemplo bíblico disso, e já vamos ler. Você conhece gente murmuradora, que só reclama, reclama, reclama.
Gente que gosta de... Não, estou falando de crente, tá? Não estou falando de gente do mundo, não. Estou falando de crente. Cristão. A igreja, convertido, batizado nas águas, né? Toma Santa Ceia. A Bíblia fala de gente murmuradora. A palavra nos diz gente contenciosa. Você conhece aquele que gosta de briga? É triste um negócio desse. Tem gente por aí que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Eu não já foi para casa, eu não tenho saco. Tem que se converter, não. Depois você se converte, você engole sapo, você engole cachorro, baleia, elefante. Ah, passou a ter sangue barata? Não, mas é o Espírito Santo mesmo. É ter domínio próprio, é seguir os passos de Jesus. Vá comigo em Filipenses capítulo 2, versículo de número 14. Filipenses 2,14. Abra aí comigo. Deus não é Deus de contenda, irmãos. Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de briga. Quem gosta de briga é o diabo. Filipenses 2,14, a ordem é fazei, está no imperativo. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem... Irmão, murmurador é terrível. É aquela pessoa que reclama de tudo. Se está sol, reclama do sol. Se está chuva, reclama da chuva. Se está frio, reclama do frio. Nunca nada está bom, só reclama. Terrível lidar com gente assim, conviver com gente assim, né? Só pergunto para quem está do lado, não é por caso não, né? Não, é claro que não. Você é aquele que vive a palavra em tudo, dai graças a glória. Glória a Deus, está calor, glória a Deus, está frio, glória a Jesus. Ele que não foi bom, mas glória a Deus, amanhã vai ser melhor. A luta está bem, mas glória a Deus, Deus está família. Ah, mas a alma está assim, pensando assim, mas é esse Deus já é alto, glória a Deus, graças a Deus. É bom viver com gente assim, né? Fazer todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Contenda é briga, é discórdia, é discussão. Terrível negócio desse, irmãos. Terrível. Deus não quer que façamos nada por murmuração nem contenda. Agora, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E aqui eu vou lhe dar uma analogia, né? Você sabe que o sol, ele tem luz e a lua não tem. A lua reflete a luz da onde? Do sol, né? Igualmente eu e você. Nós refletimos a luz de quem? Diga comigo, do nosso sol da justiça. E o nosso sol da justiça se chama Jesus Cristo. Quem está entendendo? Diga agora a Deus. Meu irmão, a nossa geração é corrompida e perversa. Maligna. A situação está aí. Os crimes, as violências, as corrupções, as maldades, as malignidades, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, queridos. O diabo trabalha diuturnamente, não é? E o mundo, diz a palavra, jaz no maligno e vai de mal a pior. Agora o texto deixa claro aqui que eu e você, mesmo em meio a uma geração maligna e perversa, eu e você temos que nos conservar irrepreensíveis e sinceros. Eu e você temos que resplandecer a glória de Jesus Cristo, a luz do Evangelho. Pode estar no meio da lama, mas ser que nem a garça. Você já viu a garça? Sabe qual é a garça? Quando você pega uma nota de R$5, é aquele animal, fica mais fácil. Se não, você dá um Google depois. A garça é uma ave que tem umas pernas compridas. Ela consegue andar no meio da lama assim, ó, com as pernonas dela assim, ó, e ela não se suja. Anda no meio da lama, não se suja. Nós estamos no meio do lamaçal, meu irmão, está aí. Mas diga para quem está do lado, te conserva, viu? Não se suja, não. Passou de se sujar, o sangue de Jesus purifica. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 de Pedro 2, eu vou ler o versículo 9, que traz bem aqui o propósito pelo qual o Senhor nos levanta, que é para resplandecermos a luz dele, a glória que vem dele. 1 de Pedro, capítulo 2, eu vou ler o versículo de número 9. Deus nos chamou por um propósito, não foi por acaso, não foi à toa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração... Aliás, vamos ler em primeira pessoa, que fica melhor, não é? Então, vamos lá, eu leio e você repete. Levante a mão direita e diga assim: eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em você somos essa geração eleita, e Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. É Ele que faz em mim de você sacerdote real, ou seja, em você temos acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu e você somos parte de uma nação santa, uma nação que vai habitar por toda a eternidade na Jerusalém celestial. Eu e você somos povo adquirido. Ele nos adquiriu, não foi com ouro, não com prata, foi com preço, e o preço foi o sangue dele. E Ele nos deu missão, Ele nos deu propósito, que é primeiro anunciar as virtudes dele. Como é que anunciamos as virtudes dele? Quando vivemos o Evangelho. Quando o Evangelho é realidade na minha vida, com palavras, com ações, com atitudes. Muita gente ainda não entendeu, querido, que é para viver o Evangelho no dia a dia. O Evangelho é prático. O Evangelho é para o dia a dia. O Evangelho não é só para o horário de culto. O Evangelho não é só para 4 paredes. O Evangelho é para casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. O Evangelho é no trabalho, é no ônibus, é em qualquer lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É viver como ele viveu. 1 João 2,6 está escrito: quem diz estar com Cristo deve andar como ele também andou. Tem que andar como ele andou. Os passos são dele, na presença dele. Paz, Alex. Você está bom, varão? Paz do Senhor. Bem, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Então, é para andar como Jesus. Presta atenção aqui. Presta atenção em mim. É para anunciar as virtudes dele. Como disse Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então é necessário eu e você diminuirmos. É necessário eu e você, dia após dia, sermos aperfeiçoados. É necessário, como disse Paulo, que eu e você sejamos imitadores dele, porque ele nunca errou, ele nunca falhou. Por isso que a palavra diz, Hebreus 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem está entendendo o glória dele, e eu também estou apelado, olha para Jesus, porque Jesus não erra, Jesus não falha, Jesus não peca, Jesus não decepciona ninguém, ele é santo, ele é perfeito, ele é rei, para te levantar, para te renovar, para pegar a glória dele, a luz de você, para te transformar dia após dia, para que através da tua vida, ele seja glorificado. Durante séculos e séculos da história, o catolicismo romano foi construindo a ideia de que igreja é um lugar para frequentar. Meu irmão, durante anos e anos, talvez você já disse essa frase, eu já disse, eu era um católico não praticante. Nós vivemos o tempo de evangélico não praticante, irmãos. Agora preste atenção, esse entendimento de que igreja, no sentido templo, é lugar para frequentar, é um entendimento errado. Igreja é família para pertencer. Diga para quem está ao teu lado, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Diga, nós somos a família da fé. Nós temos 2 famílias. Qual, pastor? A biológica, de sangue, né? Quem é solteiro, pai, mãe e irmãos, é a família. Quando casa, né? Cônjuge, marido, esposa e filhos, agora é a família. Família biológica, família de sangue. Mas a segunda família é a família da fé. Família da fé. Está escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Apocalipse 21, Jesus deixa claro, não é, que quem vencer será filho do Deus vivo. Ele será o Pai, ele é Deus. Logo, a palavra deixa claro, nós somos uma família. Efésios 2, Efésios 3, somos uma família. E essa família tem que ser vivenciada dia após dia. Na família tem momentos de alegria, tem momentos bons, tem momentos não tão bons. De vez em quando tem alguma situação assim lá na tua casa. Como é que você resolve? Muda de casa logo e abandona a família? Mas será que tem gente que faz isso hoje? Eu não gostei da pregação, eu vou para outra. Aí vai. Aí, eu gostei daqui do louvor, vou ficar aqui. Aí fica lá. Quando faz isso, sai mudando de casa em casa, na família biológica? Claro que não. Diga para quem está do teu lado, o problema é para ser resolvido. Coração é para ser tratado.
E é um orando pelo outro, é um ajudando o outro, é um estendendo a mão pelo outro, porque o nosso Senhor é perfeito, Ele nos chamou para uma grande obra, e para quem está do lado, a luz é dele, a glória é dele, a missão é dele, o poder é dele, e para derramar o sol sobre a tua vida, e olha sobre a tua vida, e sobre a tua vida, para você resplandecer essa família dele, essa glória dele, essa presença dele amorosa, essa presença dele mansa, essa presença dele que é do coração. Só que nós temos que aprender com ele. É óbvio que não é do dia para a noite. Você sabe que o crescimento natural vem com o tempo, né? Qualquer bebezinho, se der comida e cuidar, naturalmente vai crescer. O crescimento espiritual não é só por tempo, né? A pessoa precisa querer, precisa desejar, se alimentar bem com a palavra, beber da água do Espírito Santo. Quando começa o bebê crescer, você sabe quando o bebê é pequeno, quando o bebê faz a necessidade na fralda, xixi, cocô, quem é que vai limpar? A mãe ou o pai, né? Pois é. Dá para dizer para o bebê, não faz mais xixi não, vai para o banheiro. O bebê não entende isso, né? Agora, à medida que cresce, chega uma hora que vai sair das fraldas. Chega uma hora que vai aprender a se limpar sozinho. Né? Chega uma hora que não vai fazer mais na roupa. É verdade ou não é? Só pergunta para quem está ao teu lado, tu já está se limpando sozinho? O bebê, enquanto é bebê, precisa de comidinha na boca, colinho. Mas à medida que a pessoa vai crescendo, tem que fazer a própria comida. Tem que lavar a louça, faxina na casa, responsabilidades, ser exemplo, né? Via de regra. Nossos pais ensinaram, cuidaram, né? Você foi ensinado pelo teu pai, pela tua mãe? Você ensinou teus filhos? Espiritualmente é a mesma coisa, irmão. Um vai crescendo e tem que ensinar o outro, ajudar o outro, sendo exemplo, sendo referência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sendo transformado dia após dia. Para terminar, 2 Coríntios 3, versículo 18, falar comigo. Agora é necessário crescer, né? Nós temos que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Um coração como o dele, lapidado, transformado, isso é dia após dia. 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito, diga comigo, transformado de glória em glória, pelo Espírito Santo. Diga para quem está ao teu lado, eu e você, transformados de glória em glória, pelo Espírito Santo. Eu e você, com a glória do Senhor sobre a nossa vida. Eu e você, de pé na fé, resplandecendo a luz do Evangelho, entendendo da glória dele, o Senhor vai derramar a glória dele sobre a tua vida. A luz dele vai resplandecer em você e através de você. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Talvez nas lutas da vida o diabo queira te massacrar. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando uma situação difícil, como a de Elias, um tempo difícil, como o de Ezequiel. Talvez por conta de uma dor, de um problema, de uma situação, você esteja como Josué está. Mas o Senhor foi com eles. E o mesmo Senhor também está aqui conosco. E o mesmo Senhor que manda te dizer, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu e você só vemos aquilo que está dentro dos olhos. Deus vê lá na frente, porque Ele vê de cima. Deu para entender? Talvez você esteja hoje enfraquecido, Deus vai te renovar. Deus vai te fortalecer. Talvez você esteja em meio a lutas e adversidades. O Espírito Santo vai te encher e te colocar de pé. Ele já falou aos seus ouvidos, para Deus nada é impossível. Levanta-te, tem Jordões para você atravessar. Tem muralhas ainda para cair. Como é que faz para atravessar o Jordão, pastor? Venha comigo, santificação, santidade. Como foi que Josué fez? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas e no outro dia Deus abre o Jordão.
Como é que Deus derruba a muralha? Com obediência. Deus mandou dar a volta 7 vezes, no 7º dia 7 voltas, sacerdotes na frente, tocar trombeta, gritar. Josué fez tudo do jeito que Deus falou. As muralhas vão cair, meu irmão. Ainda que hoje você não veja, ainda que hoje talvez a tua volta esteja um vale de ossos sequíssimos, o Espírito Santo encheu Ezequiel e ele profetizou. E o Espírito Santo vai te encher. Aquilo que para nós é impossível, não é impossível para Deus. Se você não crê, ninguém vai crer. Se você não tiver fé, quem é que vai ter? Ele nos chamou para anunciarmos as virtudes dele. E eu pergunto, você quer mais dessas virtudes na tua vida?